Salve galera, Rede dos Resultadistas aqui, passando para permanecer esse estilozinho de vídeo que a gente está fazendo aqui para não deixar o canal não deixar nem o canal nem vocês sem conteúdo. Hoje eu vou falar um pouco mais uma análise mais detalhada, mas também com um pouquinho de feeling de torcedor. Falar um pouquinho sobre essa crise que o Flamengo estava tendo. Tá tendo ainda, porque eu acho que o segredo do Flamengo sempre foi esse, sempre vai ser esse. Que a gente tá sempre em crise. O Flamengo tá sempre em crise. Não importa o que tá acontecendo, sempre tá em crise. E passar uma ordem cronológica, tentar ser o mais breve possível aqui, uma ordem cronológica dos fatos. Vamos começar com a final do Carioca, em que o Flamengo perdeu pro Fluminense. Nada demais para mim, minha opinião, nada demais acontece. O Carioca é um campeonato que nem se paga, nem é um campeonato que ele tem premiação, é um campeonato que não tem, ele é apenas uma pré-temporada. Eu entendo a galera ficar brava porque perdeu pro Fluminense, um grande rival, tem um time melhor, entre outras coisas, mas o time não tava jogando, não jogou bem. E aí entra o ponto do que todo mundo tava falando, que era a crise passava por jogadores já medalhões que não estavam felizes com as modificações do técnico do Paulo Souza. Eu concordo com alguns dessas notícias. Eu acho que tem sim jogadores que ali já estão de barriga cheia já, que já não estão muito afim de dar o sangue para conseguir, por exemplo, um Carioca, que é um campeonato que não tem uma grande relevância hoje em dia. Então, eles realmente, eu acho que muitos jogadores ali, eles fizeram, não vou dizer assim, um corpo mole, mas eles não jogaram tudo que poderia ter jogado. Isso eu concordo. Só que aí vem o fato seguinte, que foi invasão da torcida no CT. Que eu acho que a coisa mais básica que tem aqui no Brasil. O Brasil, ele cultua isso há muito tempo. E eu acho que não vai mudar tão cedo, infelizmente. Eu acho que parte muito do clube, não só dos torcedores, mas bastante do clube. O clube teria que ser o grande responsável por minimizar isso. Muitos dos clubes, como o próprio Flamengo, marcam reuniões com a torcida organizada. Coisa que eu não entendo, não acho que vai resolver grande coisa. Mas o clube ele é muito refém das torcidas organizadas. Enquanto não cortar esse tipo de parceria, digamos assim, as coisas não vão mudar. Então teve essa invasão no CT, cara pulou em cima de carro de jogador, essas coisas básicas de que a galera hoje pode, nossa, olha o que aconteceu e tal, mas quem vive do futebol há muito tempo sabe que isso daí é uma terça-feira fraca para qualquer clube grande com uma torcida fanática. Isso é terça-feira fraca. Então, teve esse episódio, alguns jogadores foram confrontados, alguns sentiram mais que os outros, o próprio Andreas, algumas pessoas disseram que ele ficou bem abalado e tal. E foi assim caminhando para o primeiro jogo da Libertadores. Primeiro jogo da Libertadores, o Flamengo ganhou do time peruano lá. Foi uma vitória, foi uma boa vitória, uma vitória de estreia de Libertadores. Libertadores, o que eu vejo muitos jogadores falando que não importa como venceu, o importante é vencer. Porque é Libertadores. Libertadores é complicado. E ganhou. E aí vem um fenômeno que eu vou dizer assim que não foi. Que eu poucas vezes vi no futebol. Que foi grande parte da torcida ficou do lado do Paulo Souza e não dos jogadores. Geralmente os jogadores eles sempre vão ganhar essa batalha contra o técnico, porque é muito mais fácil você mandar um técnico embora do que 11, 20 jogadores. É bem mais fácil você fazer isso, é uma conta fácil. Mas nesse caso eu acredito que o Paulo Souza ele deixou bem claro que ele queria mudanças no comportamento do elenco. A torcida viu isso, viu que com os jogos que passou do Flamengo, o Paulo Souza, ele continuou com essa pegada e os jogadores não acompanharam ele. E aí eu acho que veio a grande mudança que geralmente não tem no futebol, que é a torcida abraçar o treinador e cobrar os jogadores. E aí eu acho que teve a virada
para o momento que o Flamengo está hoje. Que teve o empate com o Atlético Goianiense, normal. O Flamengo geralmente perde lá na casa do Atlético Goianiense, faz uns bons anos, inclusive com o Jorge Jesus. Pra galera que tava criticando, inclusive com o Jorge Jesus, é difícil ganhar do Atlético lá, do Atlético Goianiense. Vai pra final vai para mais um jogo da Libertadores, faz um bom jogo, aí sim, faz 2 bons jogos e traz o resultado para casa. E aí vem o jogo do domingo, que era, pelo menos para mim, era um jogo chave para ver se estava tendo essa comunicação novamente entre treinador e jogadores, que foi contra o São Paulo. São Paulo, beleza, ele não está numa grande fase, não é aquele grande São Paulo campeão mundial, claro que não. Mas é o São Paulo, é um clube gigante e o que você faz quando pega um clube gigante na sua casa? Você tem que ganhar. Pode ser dito com dificuldade e tal, mas sempre vai ser um jogo muito difícil. E o Flamengo conseguiu ganhar de 3-1 com uma certa, não vou dizer uma certa facilidade, mas com certo controle da partida. São Paulo teve poucas oportunidades. Eu vou te dizer que achou o gol de empate foi achado, porque foi um cruzamento muito bom do Rafinha, que tem uma qualidade imensa, pro Caleri, que também tem uma qualidade imensa como centroavante jogando no São Paulo, e em cima de um jogador que já não é um grande marcador, e ainda mais para marcar o Caleri, que é o Rodinei, não tem como. Então eles acharam o gol do empate, voltou do segundo tempo, mas aí vem, eu acho que é o grande diferencial desse time do Flamengo, que é o quê? Ele tem um banco muito, muito forte, um elenco muito forte. Então quando o time começou a cansar, o Paulo Souza fez as trocas, colocou o Isla, que para mim deveria ter sido titular mesmo, com todas as problemas deveria ter sido titular. Colocou o Isla, colocou o Marinho. O Marinho fez grandes jogadas e chegou à virada com um gol do Isla, um golaço do Isla. Nunca acreditei que ele ia fazer um gol daquele. E o gol do Arrascaeta com um toque de gênio, uma bola que o Marinho, na minha opinião, ele foi cruzar para o Gabigol que estava lá no fundo, mas o Arrascaeta praticamente sentado desviou a bola e fez o gol. Então foi uma grande vitória, que eu não vou dizer que espanta totalmente essa crise que o Flamengo tem, mas que dá uma boa aliviada. Quarta-feira tem jogo, e aí sim, contra o Palmeiras, e aí sim eu acho que é um jogo que, se o Flamengo tiver um resultado positivo, aí sim eu acho que vai dar uma firmada a mais Paulo Souza. E do lado do São Paulo, eu vejo novamente como um torcedor do Flamengo que teve o Rogério Ceni um bom tempo na beirada de campo. Eu acho o Rogério um bom técnico, eu acho que ele é um cara muito inteligente, acho que ele é um cara que busca muito conhecimento, mas eu acho que o Rogério Ceni tem certas, não vou dizer manias, mas ele tem certas teimosias que acabam com ele e fazem a torcida ficar contra ele. No Flamengo ele tinha a teimosia sempre de tirar o Gabigol, não importa a partida que estivesse fazendo, ele tirava ele no segundo tempo. Era uma birra que ele tinha, não sei. Ele sempre tinha a birra de colocar o Vitinho todas as partidas, mesmo não sendo necessário. E ele arrumou muita briga com a torcida do Flamengo com essas escolhas. E eu vejo que no São Paulo ele também está arrumando essa briga, colocando certos jogadores que são bem questionáveis. Por exemplo, o Éder. Eu não consigo entender o porquê que o Éder tem que ser titular e o Luciano, por exemplo, e o Rigoni não. Eu não vejo nada demais no Éder, eu achei a partida toda, eu achei que ele não fez nada demais, ele não fez nada. E é um jogador que eu, como não sendo torcedor do São Paulo, não consigo entender o porquê que ele tá lá. E os torcedores do São Paulo menos ainda. O Igor Gomes é outro jogador que eu acho ele um bom jogador, mas ele não é um craque, ele não é um cara que vai acabar com a partida. Então também é outro jogador que eu não entendo porque que o Rogério tem tanto apreço de colocar ele toda a partida. Se você parar pra perceber, o time que ele trocou do Flamengo foi o mesmo time que perdeu pros Palmeiras de 4-0 na final do Paulista. Um time que se propõe defender, porém não tem velocidade para sair no contra-ataque. Ele se propôs defender para sair no contra-ataque contra o Flamengo, mas com Éder e a Caleri no ataque você não consegue sair no contra-ataque veloz. Isso é um fato. Então eu acho que são essas pequenas coisas que o Rogério vai fazendo que eu acho que mina muito a carreira dele. Vai minando muito a ideia de jogo dele. Eu não sei se, ao meu ver, assim, é só uma impressão, claro, mas eu acho que
ele parece que faz para se provar de que ele é capaz de fazer coisas diferentes. Para quando chegar, sei lá, mais para frente, e por algum motivo Igor Gomes e ele estiver arrebentando, ele poder falar, ó, fui eu que fiz, eu que bati no peito, falei, vou fazer e fiz. Mas eu acho que não é assim, eu acho que ele tem que ter o feeling da partida, o feeling do momento, e esse feeling no momento ele não tá tendo. Eu acho que é o que vai minar bastante a carreira do Rogério Ceni. Não só no São Paulo, mas em qualquer clube. E o lado do Paulo Souza, eu acho que ele aos poucos vai achando o time. Ele fez muitas modificações no começo, colocou o Everton Ribeiro de lateral esquerdo, mudou muito. Mas ele vai percebendo que os jogadores que eles têm funcionam em certas posições certas. Por exemplo, o Everton Ribeiro na direita, o Arrascaeta jogando da esquerda para o meio, esse tipo de modificações. E ele vai mudando. Eu acho que ele tá muito bem, eu acho que ele tá aprendendo com o próprio time, enquanto o time abraça ele. Ele tá com um problema na zaga, mas não é só questão dele, é muito questão física. Por exemplo, o Pablo e o Rodrigo Caio nem estrearam no ano ainda. Gustavo Henrique tá machucado, o Fabrício Bruno também tá machucado, o Léo Pereira não tem tanta confiança, então ele botou o Arão na zaga, coisa que o próprio Rogério Ceni já fez. Então, ele não tem muito o que fazer. Eu acho que o maior mérito dele é ele dar sequência para dois jogadores. Um que o Rogério já tinha dado sequência, que é o João Gomes. Para mim, hoje é titular absoluto no meio campo. O melhor volante que o Flamengo tem hoje é o João Gomes. E o outro é o Lázaro, que era um garoto que já estava para ser negociado e ele pediu para deixar o garoto no elenco. Usou no Carioca muitas vezes. Usando a Libertadores, o Lázaro, toda vez que entra, ele vai entrando muito bem, dando passes muito bons. Ele deu passe pro Gabigol no primeiro gol contra o São Paulo. E eu acho que a tendência do Lázaro, aos poucos, é ganhar essa titularidade, na minha opinião, porque o Bruno Henrique fisicamente não vai bem há um tempo. Já é a nona lesão do Bruno Henrique, se eu não me engano. E o Bruno Henrique é um cara que precisa muito do físico dele para conseguir jogar futebol. Não que o outros não precisem, mas o Bruno Henrique precisa muito mais, por ser um cara de arrancada, um cara de força. Ele precisa muito mais do físico. Então, aos poucos, o Lázaro ele vai se tornando esse jogador que pode dar esse suporte para a ausência do Bruno Henrique, ou quem sabe até para tomar a posição do Bruno Henrique. Pode ser loucura a galera achar isso, mas eu acho que com o tempo o passado vai ter que sair e o novo vai ter que entrar, que é esses garotos. Então, brevemente resumindo essa cronologia aí de crise da Gávea, não esquece, se você curtiu, não esquece de deixar seu like, não esquece de comentar aqui o que você achou e até o próximo vídeo aí com próximas análises. Valeu!